Tá, vamos entrar um pouquinho então nessa questão aí da persona do brasileiro, né? Uma das coisas que a gente vê no teu conteúdo aí, e a gente já deu uma pincelada também, é sobre essa questão de dolarizar então o patrimônio, né? Para quem é um brasileiro, tá trabalhando lá, tá, enfim, tá empreendendo nos Estados Unidos, tá ganhando em dólar. E eu acho que aí vem essa questão das armadilhas que a gente citou e que quem acompanha teu conteúdo já sabe relacionado a isso também. Porque o poder de compra aumenta absurdamente, né? A expectativa, ações, enfim, tudo deve aumentar numa proporção muito alta. Só que existe um limite para tudo, né? Ou seja, do tempo que a pessoa vai ficar morando nos Estados Unidos, em algum momento vai voltar. Ou até da remuneração que ela está tendo lá, enfim, pode ser que seja um mercado que mude, oscile, né? E se essa pessoa não tiver feito uma reserva, não tiver feito alguma proteção, alguma segurança, ela corre o risco de voltar para o Brasil depois sem né? ter vivido muita coisa, bacana, tudo certo, né? Tem até um meme, eu vou usar a licença poética aí, né? O dinheiro morre, não é o dinheiro morre, a gente morre e o dinheiro fica aí. Aí tem a outra, né? O dinheiro morre e a gente fica aí. Porque assim, Boa, o dinheiro vai e a gente continua, né? Gostei dessa. Então, assim, são coisas que, assim, é comum. A gente, né, vê histórias aí todos os dias, manchetes, enfim, relacionadas a isso. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa consciência que hoje tu tá trabalhando, tem toda essa parte de propósito, tem toda essa parte de segurança familiar, de trazer, né, tudo que tu deu de insight que eu não preciso nem reforçar, mas entender a necessidade do cliente, adaptar o teu produto, o teu serviço à necessidade que o cliente está buscando. Mas eu queria que tu falasse ainda um pouquinho sobre essa pessoa e sobre essa importância aí dessa consciência pro brasileiro que tá lá. É interessante porque a qualidade de vida nos Estados Unidos ela é muito maior que aqui. Né? Uma pessoa que está no nível inicial de vida, ela já tem uma qualidade de vida e um conforto muito bom lá, diferentemente do Brasil. A analogia que eu uso é o seguinte, Doug. A gente está aqui no teu escritório e tem aquela TV. Quanto custa uma TV no Brasil hoje? Vamos lá. Uma daquelas ali, uns 1.500, 2.000 reais. 2.000 reais. Vamos pegar uma TV grande. Quanto custa uma TV 75 polegadas? 10 mil. 10 mil reais, tá? Então, beleza. Quanto que ganha um servente de pedreiro, um auxiliar de obra? Que deve ganhar o quê? Uns 3 mil no máximo. 3 mil? Talvez? Eu tô chutando, tá? Mas vamos pegar um cara inicial, que tá começando agora. Nunca trabalhou em obra. Um salário mínimo. Total, quanto tá o salário mínimo? 1.500, Vamos lá. 1.500. Vamos dizer que é 1.500, tá? Arredondando. Então, tu tá me dizendo que uma TV 75 polegadas custa... Vamos dizer que é 2 mil dólares. Vamos ser generosos. Tá. Então, custa 10 mil dólares. Então, se ele ganhar 2 mil dólares, ele precisa trabalhar 5 meses, sem gastar em outra coisa, sem pagar conta, sem nada. Em 5 meses, ele comprou a televisão. Isso aí. Certo? Nos Estados Unidos, um servente de pedreiro, que está começando agora, ele não tem experiência nenhuma, ele está zero à esquerda, cara, ele nunca pegou no martelo, no mínimo do mínimo, na Flórida, que é o lugar que paga um pouco menos, ele vai receber 120 dólares. Tá? Essa televisão, que custa 10 mil reais no Brasil, você vai conseguir comprar ela por uns 500 dólares, dependendo da marca. Então, em 4 dias, basicamente, ele pagou a televisão. Entendeu? Então, o poder de compra, ele é gigantesco nos Estados Unidos. Não tem como comparar. E isso é maravilhoso, não é? Porque o cara chega lá, se ele souber trabalhar, ele prospera muito rápido. 2, 3 meses, ele tá como nunca imaginou. O problema é que o brasileiro nosso, tradicional, não tem educação financeira nenhuma. Sim. Ele chega lá, meu amigo, ele olha aquilo, ele já compra a TV 75 polegadas, o Apple Watch, o iPhone, ele já mete uma caminhonete com uma prestação de $1.000. E, cara, toca e tora, entendeu? E aí você vê caras que estão há 20 anos nos Estados Unidos e não construíram nada. Não tem como a gente fala aqui, não sou um pinto para dar água, né? Nada, 0. Então o poder de compra ele é uma grande armadilha para o brasileiro que está lá nos Estados Unidos, né? Porque é muito fácil comprar, muito barato, né? Você tem acesso às coisas. E aí, se você não tiver um planejamento de como transformar esse seu dólar em patrimônio, que é isso que eu falo muito, você precisa, né, para quem mora lá, você precisa transformar seu dólar em patrimônio. E aí tem várias formas de fazer isso. Eu entendo que o mercado imobiliário é uma excelente forma de fazer isso. Né? De você conseguir transformar esse dólar em patrimônio, de você ter algo. Né? Então, hoje a gente tem os dois perfis de cliente. Você tem pessoas que estão lá com o objetivo de voltar para o Brasil, ela vai lá realmente para fazer um pé de meia e voltar, só que ela não consegue fazer o pé de meia e volta, né? Que é o meme que tu estava usando, né? Sim. O dinheiro vai, eu fico. Então ela foi para fazer o pé de meia, o acesso é muito bom, ela acessou muita coisa, viveu muita coisa, só que ela não consegue trazer a BMW para o Brasil.
Entendeu? Ela não consegue trazer a TV 75 polegadas pro Brasil, às vezes. Alguns conseguem, né? Mas ela não consegue trazer o sofá de $3 mil que ela comprou, entendeu? E aí ela volta sem nada, ou com muito pouco. Por isso que a gente hoje tem trabalhado muito com os brasileiros nessa questão de educação, de ele, poxa, se o teu planejamento é voltar pro Brasil, por quê? Algumas pessoas vão dizer, meu Deus, mas porque o cara tá ganhando em dólar, vai botar em Brasil, moeda fraca, desvalorizando e tal. E eu posso concordar em alguns pontos aqui, mas a grande sacada é você atender aquilo que o cliente quer. Perfeito. Eu posso explicar para ele que é melhor ter um patrimônio em dólar. Eu posso falar isso para ele. Mas se o objetivo dele não é isso, ele quer realmente ter no Brasil, porque é o sonho dele ter um apartamento em Santa Catarina, porque é o sonho dele ter um terreno, é o sonho dele ter renda passiva em reais, eu vou atender esse cliente. E também a gente tem que entender que o mercado americano ele é muito mais robusto. Então, para uma pessoa comprar uma casa, principalmente quem ainda está como estrangeiro, que não tem o green card, que não tem a cidadania, né? Ou que eles falam lá nos Estados Unidos, você não tem documento, você precisa de um down payment, que seria a entrada muito maior. Entendi. Você precisa ter um credit score, você precisa ter 2 anos de imposto de renda, e nem todo mundo tem isso. Claro. Então, para ele comprar alguma coisa no imobiliário nos Estados Unidos, ele tem essa barreira de entrada. Esse brasileiro. E aí é onde, poxa, se eu não consigo montar meu patrimônio imobiliário lá, eu posso montar esse patrimônio imobiliário no Brasil. E a gente cria uma estratégia para ele. Então, a gente atende o cliente conforme ele quer. O nosso cliente brasileiro já é completamente diferente. Ele já é um investidor, é alguém que está preocupado com a economia do Brasil, é alguém que entende que tem que dolarizar, e tem que dolarizar. Quem tem patrimônio tem que dolarizar. Hoje, né, se você for conversar com qualquer consultor financeiro, financial advisor, ele vai te falar, de 20% a 30% seria o ideal você ter em dólar. Então, esse investidor que tem patrimônio, que tem aqui no Brasil, ele está começando a olhar para os Estados Unidos e falar, olha, eu tenho que botar um pezinho lá, eu tenho que ter uma renda em dólar, eu tenho que começar a montar meu patrimônio. Então a gente atende esse cliente de outra forma. Entendi. Entendeu? Então a gente tem as duas pontas, a gente faz um trabalho com as duas pontas. De quase educação financeira com esse cliente, mostrando para ele, cara, você precisa investir em algo, né? Porque senão daqui a pouco você vai torrar esse dinheiro aqui, você não vai construir nada, né? E se ele não tem um veículo, é difícil às vezes, claro, né? Porque às vezes eu vou participar de podcast, assim, de entrevistas e tal, daí eu já tive pessoas falando, mas o cara tem que ser organizado para guardar. O cara tem que saber, ele tem que ter disciplina para guardar o dinheiro no banco. Né? Nem todo mundo tem. Seria o ideal, seria maravilhoso, eu também concordo com isso. Mas a gente tem muitas pessoas que ela não tem essa disciplina. Total. Ou seja, se ela não tem um boleto para pagar, ela não guarda, entendeu? Então a gente faz esse meio de campo e hoje a gente tem atendido muito a nossa comunidade brasileira, falando sobre isso, ensinando sobre isso e mostrando como fazer com o mercado imobiliário. E aí, poxa, né, o que a gente tem de produto hoje aqui no Brasil, que é Santa Catarina, você tem uma facilidade de comprar direto com a construtora, você tem facilidade de pagamento, são imóveis que valorizam, estão numa região seleta hoje do Brasil. Então isso tem ajudado bastante a gente a atender e realmente ajudar esse brasileiro a começar a montar patrimônio aqui no Brasil. Transformar esse dólar em patrimônio.